Nos primeiros momentos de nossa história, quando o nome de Pôncio Pilatos é mencionado, o que vem à mente? Um homem frio, distante da história de Jesus, que aparentemente se distanciou do peso de suas decisões, ou um governante pressionado pelas circunstâncias incapaz de agir conforme sua própria consciência? Pilatos, ao lavar suas mãos, tentava se livrar da culpa da morte de Cristo. Mas será que ele realmente conseguiu? Foi um simples ato de desespero político, ou há algo mais por trás disso? Vamos explorar os elementos desta história que não são apenas sobre um evento há séculos atrás, mas sobre o peso que todo homem sente ao tentar justificar suas escolhas. No vídeo de hoje, abordaremos a trágica morte de Pôncio Pilatos após a crucificação de Jesus. E para entendermos melhor suas ações, precisamos entender quem ele realmente era. Pôncio Pilatos foi um nome forte na Judéia, mas até hoje, sua verdadeira essência permanece envolta em mistério. Como procurador romano da província, Pilatos tinha sob seus cuidados a administração de uma região extremamente volátil. A Judéia, cercada por tensões políticas, e um povo que, em grande parte, não aceitava a dominação romana. Não era um lugar fácil para governar. Com esse peso nas costas, Pilatos precisava garantir que tudo estivesse sob controle. A pressão de Roma, e mais especificamente de César, exigia que ele mantivesse a paz a qualquer custo. E as lutas que ocorriam entre os líderes judeus não tornavam sua tarefa mais fácil. Ele não apenas tinha que lidar com conflitos internos, mas também precisava manejar com a complexidade religiosa de um povo com tradições profundas, que não via a dominação romana como uma força protetora, mas sim opressora. Diante de tudo isso, quando o nome de Jesus entrou em cena, Pilatos se viu no epicentro de uma tempestade política e religiosa que ele não havia previsto. Em meio ao caos causado pela condenação de Jesus, um elemento fundamental deve ser destacado: o momento em que Pilatos, de forma quase cínica, lavou suas mãos. "Eu sou inocente do sangue desse homem", ele declarou. Muitos veem esse gesto como uma forma de transferir a culpa da crucificação para a multidão e os líderes religiosos, como se estivesse tentando se isentar de toda a responsabilidade. Mas seria tão simples assim? Em uma tentativa de ser impessoal e não prejudicar sua posição política, Pilatos ignora o lado humano da decisão. O que ele não sabia era que não há como escapar das escolhas que fazemos, seja como governante ou ser humano. E sua escolha, essa tentativa de se distanciar daquilo que ele bem sabia ser errado, o acompanharia em seu destino posterior. Após a crucificação de Jesus, a história de Pilatos não terminou, e certamente não de uma maneira que ele imaginaria. Depois que entregou Jesus à multidão e ele foi condenado, Pilatos enfrentou um declínio mais pessoal do que político. Ele foi removido de seu posto por ordens imperiais, exilado para um destino incerto. É importante refletirmos aqui sobre o impacto das suas ações. Ao longo dos anos, diversas fontes históricas e tradições religiosas sugerem que Pilatos foi consumido pela culpa. Este homem, que lavou as mãos, tentando se justificar de forma clara, não conseguiu afastar o peso de sua decisão. Seu fim foi trágico. Algumas fontes indicam que ele morreu em circunstâncias misteriosas, sem glória. Outras apontam para um exílio sofrido, um homem destituído, abandonado pelo poder, mas com sua consciência pesando como uma pedra no coração. Mesmo afastado do cargo, Pilatos não foi capaz de escapar do legado daquilo que fizera. O fim de Pilatos, por mais doloroso que fosse, nos permite ver a complexidade da sua personalidade. Nas tradições cristãs, ele é constantemente lembrado, não como uma simples vítima de circunstâncias, mas como alguém que foi responsável por seu próprio destino. Como tal, o cristianismo vê em Pilatos o homem que teve diante de si a verdade de Jesus,
mas não soube lidar com isso. O que muitos veem como um vilão, alguém incapaz de agir com justiça, também é alguém que deixou uma grande lição de moralidade. Na tentativa de se manter no poder, Pilatos falhou em perceber que a verdadeira justiça não depende da aparência, da política ou da popularidade. Ela nasce das escolhas individuais que moldam nossas vidas e o impacto que essas escolhas terão sobre os outros. Essa análise sobre Pilatos também levanta importantes questões para nós hoje. Como lidamos com as escolhas difíceis que enfrentamos, as que podem afetar não só nossas vidas, mas as daqueles ao nosso redor? Pilatos nos ensina, ou deveria nos ensinar, que os momentos de decisão não acontecem apenas em grandes batalhas ou situações extraordinárias, mas muitas vezes estão presentes em momentos cotidianos que desafiam nossa moralidade, nosso caráter e nossa vontade de agir com base no que é certo. Ao tentar se esquivar de uma responsabilidade aparentemente insuportável, Pilatos acabou tornando-se uma figura trágica, cuja tentativa de neutralidade o lançou em uma espiral de frustração pessoal. A morte de Pilatos e o seu trágico fim nos fazem refletir até mesmo sobre a crise de identidade política e moral. Estamos todos em diferentes momentos de nossas vidas, em situações em que a escolha entre fazer o certo e preservar a imagem ou poder parece impossível. Como Pilatos, muitas vezes preferimos passar a responsabilidade para outros ou buscar uma solução neutra, quando, na verdade, essa atitude apenas confirma nossa falha em agir segundo os princípios que sabemos ser justos. Não se trata apenas de um tema bíblico ou histórico, mas de uma constante verdade humana que atravessa séculos. O impacto de nossas escolhas se estende para além de nossa capacidade de controlar suas consequências imediatas. Se Pilatos tivesse a chance de voltar atrás, ele teria agido de forma diferente? Certamente ele tinha as suas próprias dúvidas, e ao longo de sua vida, isso deve ter corroído seu senso de autossuficiência. Aquela lavagem das mãos, um símbolo de negação de responsabilidade, talvez fosse apenas o grito de alguém que não conseguiu compreender completamente a sua própria fragilidade. O dilema moral de Pilatos é algo que qualquer um de nós pode enfrentar. Quando pensamos em nossas ações, é impossível não refletir sobre o quanto elas são determinadas por fatores externos, o que é esperado de nós, o que será aceito pela sociedade, ou o que consideramos ser o mais seguro. Pilatos nos mostra que as consequências dessa busca por segurança muitas vezes resultam em falhas significativas. E assim chegamos ao fim desta história, que se reflete não apenas em figuras históricas, mas em dilemas pessoais. A história de Pilatos se estende para além de seus atos em nome do Império Romano. A reflexão sobre sua responsabilidade, suas escolhas, suas limitações, convida a todos nós a perguntar: quantas vezes lavamos nossas mãos, tentando nos desviar da culpa e da responsabilidade, mas no fundo, não escapamos da verdade das nossas escolhas? Cada decisão nossa, por menor que pareça, tem um impacto, e devemos entender esse peso em um nível muito mais profundo. Ao refletir sobre tudo isso, espero que você, espectador, tenha se sentido provocado a pensar nas suas próprias escolhas e responsabilidades. O que podemos aprender com Pôncio Pilatos é que não devemos fugir daquilo que, no fundo, sabemos ser o caminho correto, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar. Ao fazer o que é certo, mesmo que custe, construímos um legado de honra e integridade. Então agora, gostaria de saber sua opinião sobre essa questão. O que você acha do destino de Pilatos? Como você reagiria diante de uma decisão tão crucial? Deixe sua resposta nos comentários e, se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever no canal, e assim Deus quis. A história de Pilatos nos ensina muito mais do que imaginamos. Ela está entrelaçada com questões atuais de responsabilidade e moralidade que todos nós enfrentamos.
muitas vezes de forma silenciosa, em nossa vida cotidiana.